Aqui na Menina. Fala, candidato. Olá a toda a comunidade de Blumenau e também do Médio Vale do Itajaí. O Fala Candidato de hoje está recebendo o candidato Rogério Portanova, Rede Sustentabilidade número 18. O candidato Rogério Portanova tem 1 minuto para sua apresentação para a comunidade do Vale e do Médio Vale do Itajaí. Alô, é um prazer muito grande estar aqui com vocês do Vale, do Médio Vale do Itajaí, e nós estamos aqui apresentando a proposta do 18. A gente costuma dizer, o nosso bordão é em 2018 é 18. Vamos trabalhar com as questões da democracia, da sustentabilidade, ética na política e da diversidade ambiental e cultural. E sobretudo para você, que é aí do Vale, saiba que nós temos uma grande preocupação com relação às enchentes e sobretudo com a infraestrutura. O Vale e o Alto Vale do Itajaí, o Médio Vale, eu tenho certeza que vão fazer uma opção pela vida, uma opção pelo 18. 2018 é 18, você já sabe. Muito bem, candidato Rogério Portanova responde agora aos questionamentos da nossa equipe de reportagem da Menina de Blumenau. Começando pelo Belmiro Avancini. Candidato, uma das bandeiras dos governos anteriores, principalmente do MDB, foram as ADRs, que tiveram início com o ex-governador Luiz Henrique. O atual governador Eduardo Pinho Moreira enfraqueceu bastante essas estruturas, que realmente são caríssimas para o Estado, mas que de uma forma ou de outra trazem representatividade das regiões em Florianópolis. Como o candidato pretende manter essa representatividade regional sem onerar os cofres públicos? Bom, eu agradeço muito a pergunta, inclusive conversando com o nosso candidato Lauro Baca aí em Blumenau, nós chegamos à conclusão de que nós devemos fazer, na realidade, é o planejamento participativo. Acabar com as EDRs que viraram um cabide de emprego e oneram o Estado. Mas vocês, a sociedade civil, como diz a Agenda 21, junto com os empresários e junto com as prefeituras, vão estabelecer as prioridades. E dentro da perspectiva orçamentária que nós temos, isso vai ser aplicado sem nenhum custo para o Estado, chegando próximo o governo de cada uma das regiões e sem precisar criar nenhuma estrutura e menos ainda, cabide de emprego que só serve para depois o sujeito se cacifar para ser deputado. Estaremos próximos de Blumenau, próximos de vocês e resolvendo os problemas de forma descentralizada e principalmente desburocratizada. O Fala Candidato de hoje está ouvindo o candidato Rogério Portanova, Rede Sustentabilidade número 18. E quem faz o questionamento agora é o repórter Cristiano Silva. Candidato, recentemente o Ministério da Educação divulgou os números do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e que é também o principal indicador de qualidade da educação básica no país. São números referentes a 2017. E Santa Catarina só atingiu a meta nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais, a meta, que era de 5,5, a rede estadual chegou a 4,8. E no terceiro ano do ensino médio, a meta, que era de 4,8, e o resultado aqui no estado foi de 3,6. Caso o senhor seja eleito, o que vai fazer para melhorar a educação no nosso estado? Cristiano, além desses dados, nós temos ainda uma evasão escolar que no estado ultrapassa 70 mil jovens e 54 escolas foram fechadas. O que nós vamos fazer é inovação tecnológica, refazer completamente a grade dos estudantes de segundo grau, fazendo um estudo profissionalizante e, sobretudo, em tempo integral. Dobrar o salário dos professores, isso é possível, outros estados já fizeram. Fazer um plano de carreira. Eu sou professor, tudo que eu tenho eu devo à educação e eu queria retribuir o mínimo que eu recebi de poder fazer um mestrado, um doutorado e trabalhar na Universidade Federal de Santa Catarina para todo o nosso estado. Com isso, a educação vai voltar a ter bons índices e vai fazer com que nós tenhamos um futuro para os catarinenses. Em 2018 é 18. Agora quem faz o questionamento é o candidato Rogério Portanova, Rede Sustentabilidade 18, é o jornalista e apresentador Marcos Roberto Jana.
Os 13 hospitais públicos do estado consomem 70% dos recursos e prestam 30% dos serviços aos pacientes. Os hospitais filantrópicos respondem por 70% dos pacientes atendidos em Santa Catarina, mas a tabela SUS cobre em média 30% dos custos dos procedimentos. Esse, inclusive, foi tema discutido no 39º Encontro de Hospitais de Santa Catarina. Ou seja, quem resolve os problemas dos pacientes SUS são os hospitais filantrópicos. E tem regiões em Santa Catarina que contam somente com esse tipo de hospital, como é o caso do Vale do Itajaí. A pergunta é a seguinte: qual sua proposta, candidato, para a política hospitalar de Santa Catarina? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que nós precisamos racionalizar a administração hospitalar. Em cada lugar que eu vou, eu faço uma visita para escolas e também para hospitais. É preciso que se tenha a harmonização entre o serviço público, o serviço filantrópico e o serviço privado. Os três prestam, alguns deles, excelentes serviços, porém não são racionalizados, criando esse rombo extraordinário na saúde. Mas eu queria também dizer que é preciso modernizar com inovação tecnológica. Nós vamos trazer logiciais que são da área médica, que podem fazer exames de alta resolutibilidade, que hoje custam muito caro para o Estado, de uma maneira online, muito fácil, muito barato, e principalmente acabar com as filas, que é um problema estrutural e um problema tecnológico. Dessa maneira, nós vamos conseguir priorizar os leitos existentes para a saúde do catarinense. Estamos hoje entrevistando o candidato Rogério Portanova, Rede Sustentabilidade, número 18. E quem faz o questionamento agora é o repórter Rodrigo Vieira. Candidato, a minha pergunta é sobre segurança pública. A região aqui de Blumenau, infelizmente, nos últimos anos, tem sido preterida pelo governo em relação à distribuição e efetivo de policiais militares e civis. Só para se ter uma ideia, um levantamento ano passado feito pela CIB, Associação Empresarial aqui de Blumenau, mostra que Blumenau tem um policial militar para cada cerca de 1.500 moradores. Enquanto cidades menores, como Lages, Chapecó, Criciúma, tem um policial militar para cada cerca de 700, 800 moradores. Então há uma disparidade muito grande e as pessoas aqui no Vale não entendem esses números. Outra questão, o efetivo da Polícia Civil, mesmo praticamente de Lages e Blumenau. Olha a diferença de tamanho das cidades, até de arrecadação, inclusive para o governo, e o efetivo é muito semelhante. Então, eu gostaria de saber do candidato, caso for eleito, qual vai ser o tratamento com o Vale do Itajaí, com Blumenau, que representa 30% do PIB catarinense, em relação a número de policiais militares e civis? Obrigado pela pergunta. Segundo pela Organização das Nações Unidas, nós devemos ter aproximadamente um policial para cada 350, 380 habitantes. Os números em Santa Catarina são muito abaixo dessa perspectiva. E pior ainda, esses que são apresentados aqui para o Vale do Itajaí. Nós vamos trabalhar com a tríade repressão, recuperação e prevenção. Antes de pensar em contratar, nós vamos fazer com que vários policiais que estão no serviço administrativo venham para o serviço efetivo, para as ruas, para prestar maior segurança. E junto a isso, nós vamos utilizar todo o aparato tecnológico, como, por exemplo, as ruas que tem vigilância solidária e permitir que se tenha maior segurança, menor custo, com tecnologia e com a tríade repressão, prevenção e recuperação. O Fala Candidato de hoje está recebendo o Rogério Portanova, candidato da Rede Sustentabilidade número 18. Quem faz o questionamento agora é o repórter Belmiro Avancini. Candidato, a gente percebe que várias cidades aqui da região têm problemas com transporte coletivo e a gente cita como exemplo Gaspar e Timbó. Blumenau também já teve seus problemas que agora estão um pouco mais ajeitados com a nova licitação do transporte coletivo. Uma das soluções para a mobilidade urbana, principalmente nas pequenas cidades, seria a integração regional do transporte coletivo. Aqui na região, a gente poderia ter integração entre Blumenau, Indaial, Timbó, Pomerode, Gaspar, Ilhota, enfim, várias cidades aqui da região poderiam ter o transporte público integrado.
O candidato possui alguma proposta para que ocorra definitivamente essa integração regional, a exemplo do que já ocorre em países da Europa e também nos Estados Unidos? Meu caro Belmiro, obrigado pela pergunta e dizer que basta olhar o nosso plano de governo, que se chama um Mapa do Caminho, e justamente nós vamos fazer uma parceria com os municípios na área de transporte, em primeiro lugar racionalizando e permitindo que tenha efetivamente esse transporte entre as cidades e um transporte regional que seja público, que ele seja de qualidade e que também que ele tenha novos modais de transportes. Nós queremos implementar os ônibus elétricos, os ônibus movidos à energia solar, junto com uma parceria que vai permitir também trazer uma nova matriz energética. A gente quer diminuir o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, dar maior segurança e maior conforto para o usuário. Basta conhecer como que hoje a Universidade Federal de Santa Catarina tem para o transporte interno do seu ônibus solar. Em 2018 é 18, um governo com qualidade que vai transformar o Estado e o país. Marcos Roberto Jana faz agora novo questionamento ao candidato Rogério Portanova, Rede Sustentabilidade, número 18. O subfinanciamento do SUS com a retração do financiamento federal gera a falta de recursos para as ações necessárias no âmbito local, ou seja, no município, fazendo com que todos os municípios se obriguem a investir em média 25% do seu orçamento em saúde, dos 15% obrigatório por lei. A pergunta é a seguinte: qual a sua proposta, candidato, na contrapartida do financiamento da saúde de Santa Catarina para desonerar um pouco os municípios, visto que, pelos dados do CIOPS, o estado de Santa Catarina fica no percentual obrigatório de 12% por lei nos últimos anos? Marcos Jana, obrigado pela pergunta. Inclusive, eu estava discutindo essa questão com a nossa vereadora Jane Steffen, aqui de Camboriú, que também é candidata a deputada estadual, e ela nos mostrou números aterradores que nós temos com relação à saúde e o compromisso que os municípios têm dado pela Constituição sem a devida retribuição financeira do Estado. Para isso vai ser preciso fazer uma reforma tributária radical que tire essa concentração de recursos que tem na União. Num segundo momento, é preciso que o Estado e o município sejam parceiros na atividade, em primeiro lugar, da saúde básica que é dada pelo município, depois na saúde intermediária e hospitalar que é dada pelo Estado. Com essa parceria, a gente vai começar a modificar essa lógica da saúde, mas eu gosto de lembrar, com tecnologia, inovação e sustentabilidade. O Fala Candidato de hoje está recebendo a visita de Rogério Portanova, candidato ao governo do Estado pela Rede Sustentabilidade número 18. E o questionamento agora é do Rodrigo Vieira. Candidato, meu questionamento agora é sobre especificamente uma obra que está em andamento aqui na região de Blumenau, que é uma nova rodovia, então tem a ver com infraestrutura. A obra começou da SC-108, que é a nova rodovia da região norte, que é o prolongamento da Via Expressa, em março de 2016. Estamos terminando 2018, a obra está parada, inclusive a previsão é entregar um trecho apenas dessa obra de 15 quilômetros, que são 2 quilômetros aproximadamente, início do ano que vem. Então demoramos aí praticamente 3 anos para fazer 2 quilômetros de 15 no total de uma rodovia. Se a gente levar em conta esses números, quando é que a gente vai ter pronta essa nova rodovia que vai desafogar a região norte de Blumenau? É a região que mais cresce aqui no município. Então eu quero saber do candidato, caso for eleito, qual vai ser o comprometimento dele com essa obra, a agilidade dessa obra. Vai ter ou não vai? O que será feito para dar agilidade na construção da nova SC-108 aqui na região norte de Blumenau? Ô, Rodrigo Vieira, eu queria dizer que, do ponto de vista da infraestrutura para a região do Vale, Alto Vale do Itajaí, a prioridade é a duplicação da BR-470. Porém, nós fizemos um levantamento de todas as regiões que têm alta concentração de habitantes e que têm esses problemas de tráfego, e vai ser preciso fazer perimetrais, seja na região de sul em Criciúma, Florianópolis, e essa que você acabou de nos falar em Blumenau, e também uma perimetral em Joinville e lá na saída de Chapecó. Isso é possível não com os recursos do Estado.
vai ter que fazer empréstimos, vão ter que fazer parcerias junto com o BID, junto com as parcerias internacionais, mas que se tenha junto com elas ciclovias e que se permita uma forma inteligente de utilizar esses anéis viários. Marcos Roberto Jana agora faz o questionamento final ao candidato Rogério Portanova, Rede Sustentabilidade 18. A efetiva regionalização dos serviços de saúde e o necessário aumento de capacidade da sua governança e o aprimoramento dos espaços de gestão regional são os desafios na construção da saúde pública. Pergunta: candidato, qual a sua proposta para efetivar a regionalização dos serviços de saúde do SUS? Marcos Jana, em primeiro lugar, é valorizar e aprofundar esse processo extraordinário que é o Sistema Único de Saúde. Em segundo lugar, é dizer que o sistema está esgotado. Seus gargalos aparecem quando nós observamos as grandes filas que se formam em torno dos hospitais. Eu queria dizer com muita tranquilidade e vindo do setor acadêmico, a saída passa pela questão de inovação tecnológica. Nós apresentamos um único projeto, um único logicial que se chama Watson, e ele pode fazer alta resolutibilidade de coisas que são a altíssimo custo praticamente em tempo real. E, ao mesmo tempo, ter os melhores especialistas que venham avaliar. Está na hora da saúde e do governo entrar no século XXI. Em 2018, é 18. O candidato Rogério Portanova, Rede Sustentabilidade número 18, tem agora 1 minuto para as suas considerações finais para a comunidade do Médio Vale do Itajaí. Bom, eu queria abraçar aí a toda essa comunidade do Médio Vale do Itajaí, dizer que nós temos uma preocupação com todos os efeitos dessas mudanças climáticas, sobretudo essa região que é sensível a inundações, essa região que é sensível a diversos outros problemas relativos à saúde, à educação, a transportes, à infraestrutura. Nós podemos desburocratizar os serviços existentes dentro do governo. Nós podemos, ao mesmo tempo, com qualidade, que é da onde eu venho, que é da universidade, e, ao mesmo tempo, com sustentabilidade, democracia, ética e inovação tecnológica, apresentar o governo para o século XXI. Eu, Marina Silva, 18 para presidente, Rogério Portanova, 18 para governador, vamos trazer essa nova realidade. Do jeito que está, não dá. Este foi o Fala Candidato de hoje, que ouviu Rogério Portanova, candidato ao governo do Estado de Santa Catarina pela Rede Sustentabilidade número 18. Fala Candidato.